essa instabilidade emocional da mulher a tornava incapacitada como uma criança. Portanto, ela precisava ser tutelada. Ela precisava de alguém que lhe dissesse o que fazer. Agora, tendo esse quadro, a primeira pergunta, né, que eu disse que eu ia basear minha fala em duas perguntas. Né? Se o feminismo foi necessário. Meninas, nenhuma de vocês ia estar aqui não fosse o fato de um grande número de mulheres ter brigado, saído à rua, feito greve de fome, e algumas, inclusive, morrido por conta disso. A Olívia de Gouges acabou na guilhotina, porque ela foi considerada alguém que vivia nos excessos da imaginação. Só uma louca podia imaginar que uma mulher seria igual a um homem, intelectualmente, socialmente, economicamente. Então, corta a minha cabeça. E ela não foi a única. Outras mulheres, algumas inclusive voluntariamente, se sacrificaram para vocês estarem aqui. Não, vocês não estariam aqui. Bom, e aí nós vamos, para dar uma apressada, eu vou só comentar, né, o que os historiadores chamam das 3 ondas do feminismo, para depois então a gente poder ir para o debate. Primeira onda, alguns historiadores apontam no 19, eu acho que ela vem no 18. Tá? Eu acho que o ponto central é essa mudança da percepção cultural, né? Do que é homem, do que é mulher, do que é gênero. Tá? Até porque, só para dar um exemplo ainda dessa visão de um sexo único, se acreditava que, por exemplo, ao longo da vida, um homem poderia virar mulher e uma mulher poderia virar homem. Se o homem tivesse uma vida excessivamente lasciva, comesse muito chocolate, tá? Que era coisa de mulher, o homem tinha que tomar café, isso é coisa de macho, tá? Mulher toma chocolate. Se entregasse continuamente aos prazeres, tomasse muito banho, essa coisa de ficar na água morna, tá? Não pode ser coisa de macho. Né? Então, começasse a usar, né, ficar muito lânguido, ele podia virar mulher. E uma mulher que corresse, que fizesse, que tivesse, poderia, num excesso de calor, botar as coisas para fora e virar homem. Então, era possível isso, por quê? Porque nós estamos lidando com o sexo único. No momento que nós temos 2 sexos, essa impossibilidade de se tornar o outro se torna tão forte, que hoje é a base dos defensores da moral, da família cristã, etc, para bater no movimento GLBT. Tá, eu me perco sempre na aula assim, tá? Eu ainda estou na época do GLS, fiquei lá, então não aprendi a outra. Mas é essa base. Por quê? Porque não dá. É impossível de transformar no outro. Né? Não é. Tem pessoas que... E aí, essa é uma classificação de gênero muito moderna, né? E de sexo muito moderna. Algumas feministas, inclusive, defendem uma nova classificação sexual, no sentido de que não se tem a classificação sexual. Cada um é cada um. E exerça como quiser e gostar. E aí tem uma experiência interessante, não sei se tu viste. Na Suécia, tem uma escola que aboliu as classificações de gênero. Todo mundo veste igual, todo mundo é tratado por um substantivo neutro, tá? As crianças não têm nomes que possam ser identificados com homem ou com mulher, para que eles vão sozinhos descobrindo a sua sexualidade, a sua forma de ser. Perdão. A sua forma de ser, o seu jeito de se colocar na vida, de se comunicar com os outros. Tem gente, obviamente, batendo nessa experiência, né, de marreio. Outros aplaudindo e achando o máximo. Eu não sei se eu tenho uma posição a respeito disso, tá? Porque seria criar uma espécie de redoma para as crianças, mas eu também sou absolutamente contra aquela coisa da criança, que a gente já falava nisso quando eu era professora, né? Da gente entrar na aula e o que é brinquedo de menina, o que é brinquedo de menino? Gente, eu tenho pagado os pecados com o Miguel quando ele me diz, a rosa é de menina. Eu digo, também pode ser de menino. Não tem nada que te impeça de brincar com uma coisa cor-de-rosa.
Não tem nada que te impeça de botar um anel. Não tem nada que te impeça de pintar a unha. Bota também me impede. Quando fez mal, pintar a unha. Nada te impede. Né? Não é isso que vai dizer que ele é mais ou menos homem. E aí eu peguei naquela parte ali que tem as mulheres dizendo, seja homem, não sei o quê. E eu fiquei pensando, porque existe sempre essa pergunta, né? É possível um homem feminista? Claro, tão possível quanto mulheres machistas. Dá para ter os dois. O feminismo é um movimento libertário. Ele não é feminismo, não é abaixo os homens. Né? Hoje eu estava pensando outra piada, por favor. Tá? O cara que inventou o termo feminazi devia passar o resto da vida trabalhos forçados no campo de concentração e acabar sendo indo para o fogo. Tá? Porque é tão ridículo quanto. Tá? É piada, tá? Mas é tão ridículo quanto a ideia de que... e assim, toda vez que uma mulher levanta e diz, para aí, isso eu não aceito, isso é feminazi. Não. Então, ser uma feminista boazinha é aceitar tudo. Gente, isso não é ser feminista. Aí quando não aceita, tu é radical. Tem uma imagem que você colocou que que a menininha com a camiseta, né? Mulheres são criaturas radicais que exigem igualdade. Né? Isso é o máximo do radicalismo. Bom, então, essa primeira onda do feminismo, ela vai indo ao longo dos 18 exigindo direitos políticos. O principal direito político, votar. Mas não é só votar. Herdar. Ser dona do próprio patrimônio. Tá? Não tem que dividir tudo sempre. O direito de não ser roubada, de não, né? Porque muitas vezes a tal do golpe do baú é em geral com a herdeira, gente, não é com o herdeiro. Tá? Na maioria das vezes, a figura célebre é a da herdeira. Tá? Todos esses desejos, né, todas essas lutas é que vão acompanhar o século XIX e elas vão culminar no início do XX, quando, principalmente com o movimento sufragista, né, que foi muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Tá? O movimento sufragista ele vai conseguir, a partir dos anos 20, dar frutos e render a ponto da maioria dos países do Ocidente conceder o voto à mulher e assim chegar a um simulacro de democracia de feitio universal. Um simulacro. Né? Porque até muito pouco tempo havia a ideia de que a mulher só podia votar se o marido ou o pai concordasse. E a mulher não podia votar contra o candidato do marido para não anular o voto. E aí eu queria que passasse a cena para nós. Eu quero só que vocês assistam essa cena. Ela foi ocorreu em 1913. É uma briga, 1913 e 1911. Eu achei as várias datações, tá? Mas é uma 1913, tá? Emily Davison foi considerada uma feminista muito radical na época. Ela foi presa várias vezes. Fez greve de fome. Quando obrigaram ela a comer, ela se entrincheirou dentro da cela. E um dos soldados encheu a cela de água gelada para ela sair. E ela não saiu, ela teve que ser salva. Aí ela entrou na justiça pedindo indenização por crueldade. Ela foi indenizada, 40 shillings. Hoje seriam uns R$40, algo do gênero. Não mais do que isso. E ela resolveu então tomar uma atitude radical. Ela se colocou na frente do cavalo do rei durante a corrida do Derby e acabou morrendo 4 dias depois. É uma das cenas filmadas mais antigas que a gente tem. Interessante que, em geral, quando eu passo essa cena para os meus alunos de contemporâneo, sempre eu assim, que louca! E essa foi a reação da época. Ela foi considerada louca e muita gente se desligou do movimento feminista para não ser confundido com loucos. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Principalmente quem tem uma vivência de esquerda. Se eu dissesse para vocês que tinha sido um operário que tinha feito isso, para chamar a atenção para as más condições de vida dentro das fábricas, vocês chamariam de louco? Não, se você concordaria que ele era radical.
para chamar de louco. Mas mulher, né? Mulher destemperada, provavelmente estava menstruada, TPM, etc. Resolveu se matar.